Olá, estudantes! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Então, os objetivos dessa aula: conhecer a definição de cinética química, aprender sobre o histórico de cinética química, compreender as noções básicas sobre a representação dos gráficos aplicados à cinética química e praticar o conhecimento por meio de questionamentos e atividades. E as perguntas de hoje? Você sabe o que significa cinética? Será que existe aplicação de cinética química na nossa rotina diária? E aqui nós temos o pêndulo de Newton, que uma bolinha bate na outra e eles fazem aí um movimento. Você sabe o que o termo cinética significa? Quando você lê ou ouve a palavra, o que te lembra? Então, olha só, o termo cinética é um substantivo feminino de cinético, que por sua vez é originário do grego kinetikos, que significa do movimento ou móvel. Provavelmente você já ouviu termos como cinemática, cinema, cinéfilos, sinestésica e outros, pois todos esses termos estão relacionados ao movimento ou a móvel. Então a gente tem lá cinemática, que é o estudo do movimento, o cinema, que são as imagens em movimento, né? Cinéfilos, as pessoas que gostam de cinema, sinestésico, então, do toque, do movimento, e outras palavras aí que tem o termo cine ali, de cinético, para lembrar de movimento. Para a química, a cinética química denomina-se o estudo das velocidades das reações e os fatores que alteram essa velocidade. Então, o que é uma reação química? É um conjunto de fenômenos em que duas ou mais substâncias, que são os reagentes, reagem entre si originando os diferentes compostos que vão estar lá nos produtos. E a equação química o que é? É a representação gráfica de uma reação em que os reagentes estão no primeiro membro, à esquerda da seta, e os produtos sempre vão estar no segundo membro, à direita da seta. Dessa forma aqui, ó. Então temos uma equação química genérica. Então A mais B, primeiro membro, reagentes, formando a seta, a gente pode utilizar a palavra formando para substituir, C e D, que são os nossos produtos no segundo membro. Então, à esquerda da seta, sempre os reagentes, à direita da seta, sempre os produtos. Vamos fazer a atividade 1? Quando descascamos algumas frutas, como maçã, peras e bananas, elas escurecem em poucos minutos. Para evitar esse processo, basta acrescentar suco de laranja ou limão. Por que fazemos isso? Qual é a relação desse processo químico com a cinética química? Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só,
Quando descascamos algumas frutas, como maçã, peras e bananas, elas escurecem em poucos minutos. Para evitar esse processo, basta acrescentar suco de laranja ou limão. Por que fazemos isso? Qual a relação desse processo químico com a cinética química? Então, olha só, algumas frutas, quando descascadas, acabam escurecendo. Isso ocorre devido à reação entre o oxigênio do ar e substâncias químicas presentes na fruta. Para retardar o processo de escurecimento, é adicionado suco de frutas cítricas, pois a vitamina C presente no limão e na laranja possui mais afinidade química com o oxigênio do que os compostos químicos presentes na fruta mencionada. E a cinética química, como que entra nessa história? Como vimos, a cinética estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que as influenciam. A reação de escurecimento da fruta ocorre com velocidade relativamente alta e, para barrar a reação, adiciona-se uma substância que desacelera o processo químico, ou seja, a vitamina C. Dessa maneira, é possível diminuir a cinética química dessa reação e aí leva mais tempo para que a fruta escureça. Vamos falar um pouquinho sobre a história. Então, como surgiram os estudos sobre cinética química? Então, em 1850, Willmann estudou a taxa de inversão da sacarose, tá? Então, de glicose para frutose na presença de um ácido e encontrou uma proporção entre a concentração do açúcar e do ácido nesse experimento. Aí, em 1864, a gente tem o Gutenberg e o Ogg, que propuseram a lei da ação das massas, que estabelece a relação entre a velocidade da reação e a proporcionalidade entre o produto das concentrações dos reagentes. Então, ele estava considerando ali com a massa, a velocidade, qual é a concentração na produção dos produtos numa reação química. Em 1884, a gente tem o Van Hoff, que publicou os estudos sobre dinâmica química, que complementou os trabalhos de Willmann. Estudou também a dependência entre a temperatura e a velocidade. Isso é, quanto maior a temperatura, maior a velocidade de uma reação. Isso acontece para quase todas as reações. No nosso cotidiano, a gente consegue observar com certa facilidade como a temperatura influencia na velocidade das reações. Você já deve ter notado que é diferente você dissolver o achocolatado no leite quente ou no leite frio. Qual é mais rápido? Qual é mais fácil de dissolver? No leite quente a gente tem mais facilidade. A temperatura ali facilita a solubilidade do achocolatado. Em 1887, Ostwald deduziu uma equação matemática que relacionava a constante de ionização, o nível de concentração em mol por litro e o grau de ionização para monoácidos e monobases, introduziu os termos ordem de reação e meia-vida. Em 1889, a gente vai ter o Arrhenius, que propôs uma equação em que a velocidade de uma reação depende da energia, da frequência de colisões entre as moléculas que reagem, da temperatura, da orientação apropriada das moléculas ao colidirem, estabelecendo um grande avanço para o estudo da cinética química. Quando eu tenho uma reação química acontecendo, eu preciso ter ligações desfeitas lá nos reagentes e feitas, nos produtos para termos novas substâncias. Essa quebra e união aí acontece através de colisões. Essas colisões necessitam de uma energia, de uma orientação favorável. O comportamento da temperatura também influencia nessas colisões e o Arrhenius conseguiu fazer uma equação que engloba esses dados. E a cinética química também se faz uso de gráficos. Então, é uma representação de grande interesse para a química, pois é possível determinar se uma reação é lenta, rápida ou muito rápida, e a indústria também precisa muito dos conhecimentos de cinética. A velocidade das reações químicas pode ser determinada e interpretada por meio de gráficos, além de cálculos matemáticos. Você consegue pensar como é possível representar a velocidade de uma reação em um gráfico? Que grandezas ocupam o eixo X e o eixo Y? Vocês já fazem alguns gráficos lá da velocidade média dos automóveis. Agora vamos ver a velocidade das reações. Então, os gráficos de cinética basicamente são representados assim, ó. No eixo X expressa o caminho da reação e pode ter até o tempo que foi levado aí para que a reação ocorra. E no eixo Y a gente vai estar falando da energia que está envolvida nessa reação. Para o gráfico que informa a velocidade de uma reação, reagentes e produtos são representados por traços próximos aos eixos X e Y
conforme a gente tem a imagem aqui, ó. Então, a gente tem um reagente que está aqui em cima, um produto que está lá embaixo, o produto está um pouco mais para frente, né? Indica que esse reagente saiu daqui, passou um tempo aí no caminho da reação para que seja alcançado o produto. Os reagentes e produtos são posicionados no gráfico em função da energia liberada ou absorvida pela reação. E a gente tem que lembrar aqui, se a reação é exotérmica, a variação da entalpia é negativa, né? Temos um valor negativo, logo a energia, a entalpia dos produtos é menor do que dos reagentes. Quando eu tenho uma reação endotérmica, a variação da entalpia, o ΔH, vai ser maior do que zero. E aí a entalpia dos produtos é maior do que a entalpia dos reagentes e isso vai mudar a posição deles ali dentro do gráfico. Vamos fazer a atividade 2? Está dividido em duas partes e é um experimento que eu quero que vocês façam em casa. Então vocês vão precisar de 300 ml de água em temperatura ambiente, uma batata inglesa lavada, uma faca, um copo transparente de vidro de plástico de mais ou menos 500 ml. Então, o que você precisa fazer? No copo, adicione 300 ml de água à temperatura ambiente. Descasque a batata e divida em 2 pedaços, mais ou menos do mesmo tamanho. Adicione um dos pedaços dentro do copo com água e mantenha o segundo pedaço exposto ao ar. Acompanhe a coloração da batata por 40 minutos nas duas situações. E responda, em qual dos casos a batata exposta ao ar ou na água a evolução da coloração ocorreu com maior velocidade? Quero saber. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, a batata que ficou exposta ao ar, essa daqui, ela teve um escurecimento mais acelerado, porque a oxidação é o contato do oxigênio com a batata. Já a que ficou dentro da água, essa daqui não apresenta essa modificação na coloração, porque a água aí diminui o contato com o ar, certo? Vamos fazer mais uma atividade experimental? Olha só, temos uma atividade 2 aqui. Então você vai precisar de uma batata inglesa, um sistema para aquecimento de água, que pode ser o fogão a gás ou uma resistência elétrica, recipiente de metal para o aquecimento de água, panela ou uma leiteira, faca, 200 ml de água, uma xícara de vidro, um prato de vidro e freezer. Então o experimento é o seguinte: aqueça 250 ml de água até a ebulição. Enquanto essa é aquecida, corte uma batata descascada em 3 pedaços, mais ou menos do mesmo tamanho. Em um prato, deixe um dos pedaços à temperatura do laboratório ou da casa de vocês, leve o segundo ao freezer e mantenha-o por 5 ou 10 minutos lá dentro, e o terceiro pedaço coloque na água fervendo e deixe por 5 a 10 minutos. Em seguida, cesse o aquecimento, com o auxílio de um garfo, retire a batata e a exponha sobre o prato, junto com aqueles expostos à temperatura ambiente, e faça o mesmo com o tubérculo exposto ao freezer. Aguarde cerca de 30 minutos para tirar as suas conclusões acerca das colorações dos pedaços de batata. Em qual dos experimentos a reação ocorreu com maior velocidade? Façam em casa, quero saber a opinião de vocês.
Vamos para a correção da atividade? Então a pergunta é, em qual dos experimentos a reação ocorreu com maior velocidade? Olha só, o escurecimento da batata a partir das diferentes concentrações enzimáticas. Então, a letra A aqui é a exposição ao ar, a letra B a exposição à fervura e a letra C a temperatura do freezer. O corte exposto ao freezer teve o maior escurecimento seguido por aquele exposto ao ar. A temperatura é um fator que aumenta a cinética das reações. Dê uma olhada agora aqui na nossa experiência. Olha só. Temos aqui a nossa batata que ficou no freezer, temos aqui a nossa batata que passou por fervura e aqui a batata que ficou exposta ao ar. Então veja a diferença de coloração. Então a fervura foi aquela que apresentou menos oxidação. Certo? Vamos pensar um pouquinho sobre a aula de hoje? Novo catalisador deve baratear a conversão de CO2 em combustível de avião. Para ler a reportagem completa, você pode acessar o QR Code. E aqui tem um trechinho dela para a gente poder conversar. O processo de transformação, o CO2, em combustíveis úteis é mais complexo do que pode parecer. A maioria dos esforços até agora exigiu catalisadores caros, substâncias que aumentam a velocidade de uma reação química, ou várias etapas de processamento que consomem muita energia, o que significa que o combustível resultante é muito mais caro do que os combustíveis fósseis. Os cientistas desenvolveram um novo catalisador de baixo custo, que pode converter diretamente o CO2 em um combustível de aviação, que eles dizem que pode eventualmente estabelecer as bases para uma economia circular para os combustíveis de aviação. Então, essa reportagem traz um exemplo aí de como a cinética está envolvida num processo. Então, o catalisador que acelera a velocidade pode estar transformando o CO2, que é um dos produtos da combustão, novamente em um tipo de combustível para ser usado em avião. Interessante, né? Na aula de hoje, conhecemos a definição de cinética química, aprendemos sobre o histórico da cinética química, compreendemos as noções básicas sobre as representações dos gráficos aplicados à cinética, praticamos o conhecimento com atividades, fizemos alguns experimentos. Espero que vocês tenham gostado e até breve!